de alguma maneira, controlar o ambiente, determinar as limitações. Quando Deus é livre, Cristo fala, a palavra dele fala, foi para a liberdade que eu te chamei. Então, Cristo ele é livre aqui. 2 Coríntios, se eu não me engano, 17 fala que Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Amém. Ele tem liberdade aqui? Amém. Ele tem liberdade? Amém. Não limite ele, não se distraia, não perca a sua atenção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique atento naquilo que o Senhor está falando. Ele é um Deus de detalhes, Ele fala através de detalhes. Então, preste atenção em cada detalhe, eu tenho certeza que sua vida vai ser edificada, vai ser transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não se trata do grupo de louvor, não se trata, sabe, de quem está ministrando, se trata do grande eu sou aqui. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo na Bíblia tiveram sua vida transformada. Aleluia. Todo mundo que teve a oportunidade de ver o Senhor um dia, teve a sua história totalmente transformada. E hoje nós temos essa oportunidade de encontrar o Cristo aqui. O Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós buscamos, Ele está aqui. Aleluia. Então, eu não aceito nada menos do que sair daqui com a nossa vida transformada. Aleluia. Eu não aceito de sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu preciso sair daqui transformado porque Ele está aqui. Eu não estou vindo aqui falar de mim mesmo, falar de algumas pessoas aqui, eu quero falar da palavra dele. Aleluia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele tenha liberdade e que Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, trabalhe dentro do nosso interior para mudar e tirar tudo aquilo que não agrada e colocar de verdade só o que agrada a Ele. Aleluia. Que nós possamos ser de fato o templo que Ele construiu para Ele fazer morada. Amém, irmãos? Vamos em nome do Senhor Jesus Cristo como um exército de um homem só. Eu preciso que vocês me ajudem a ministrar essa noite. Aleluia. Eu não estou aqui sozinho. Aleluia. Amém? Eu não estou aqui sozinho. Embora toda vez que eu vou ministrar, a barriga parece que tem um buraco. E glória a Deus, porque o dia que isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Eu preciso toda vez que está na presença do Senhor sentir um frio na barriga, porque é o meu Deus, é o meu Criador. Tudo é dele, tudo por ele. Eu preciso. As minhas pernas tremem quando eu estou na presença dele. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Jesus. Um dia eu fui numa igreja e um rapaz falou. Ele foi ministrar, era um jovem, um grupo de jovens, ele foi ministrar e ele falou assim: gente, eu estou muito nervoso. Eu achei tão linda a história que ele contou, que ele falou assim: eu estou muito nervoso, mas toda vez que eu estou muito nervoso, eu me lembro da minha época de escola. Quando ele ia para a escola, ele tinha alguns trabalhos para apresentar lá na frente, e toda vez ele estava com dois amigos, com três amigos, desculpa, e ele não conseguia, às vezes, decorar o trabalho para poder falar e ter uma nota legal, satisfatória. Então ele falava para os amigos dele, falava: olha, eu vou chegar lá na frente, eu vou colocar o trabalho, a folha aqui na minha frente, assim, e vocês vão falando no meu ouvido, vão cantando para mim o que eu devo fazer ou não. E a igreja não entendia nada. Ele estava falando isso e ele falou assim: e hoje eu estou muito tranquilo, porque eu estou nervoso, mas eu estou com meus três amigos aqui que vão estar falando do meu lado, o que eu preciso falar para vocês. Então eu creio que da mesma maneira é aqui hoje. Ele está aqui, usando a minha vida para poder falar com vocês. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ser cheios da palavra dele. Lá em Salmo 51, pode colocar, por favor. Uau! Ó Deus, compadece-te de mim. Segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Pode passar. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso a tua sentença é justiça e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopro, e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Aleluia. Faz-me ouvir o júbilo da alegria e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Aleluia. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Aleluia. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, aleluia. Não me expulses da tua presença, Pai. Aleluia. Nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Amém. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. A tua presença, ela nos constrange, ela nos desconcerta, Pai. A tua presença, ela acaba com todo o ego, Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado com tanto carinho, Pai. O Senhor tem se mostrado tão bondoso, tão maravilhoso, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que essa palavra seja de fato viva e eficaz no nosso coração. Como um dia foi no meu, Senhor, e o Senhor me pegou por dentro, Pai. Seja assim hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos entender o valor do arrependimento de um homem na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele impacta demais. Demais mesmo, porque é o salmo de arrependimento de Davi. Davi, ele teve uma vida extraordinária, extravagante. A palavra de Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Mas o que me encanta na Bíblia é que a Bíblia ela não conta só os bons feitos, as boas coisas que as pessoas fizeram. A Bíblia faz questão de mostrar os erros e os acertos das pessoas, para a gente não ter a Bíblia como um livro de super-heróis, mas de ter pessoas como eu e você, mas que decidiram se posicionar, decidiram ter uma vida diferente. É verdade. E Davi, ele foi esse cara que, apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, um cara extraordinário, ele errou, como eu e você. Davi, ele teve problemas na vida dele, percalços que por hora sua carne falou um pouco mais alto. E a Bíblia não fez questão de esconder isso, pelo contrário, deixou bem explícito para que eu e você pudéssemos tirar lições disso. Porque nós estamos no dia a dia e toda a oferta do pecado ela é inerente ao ser humano que está vivo. Se você está vivo hoje, com certeza, talvez hoje você teve muitas ofertas de pecar, muitas oportunidades de poder pecar. Mas se você não pecou, glória a Deus, porque você escolheu se posicionar diante daquilo. E Davi, ele teve diversos momentos na vida dele de fraqueza, diversos momentos de acertos. E esse salmo, Davi está dilacerado, porque, só para resumir a história, eu vou passar um pouco na história dele. Não precisa abrir, Dema. Lá em 2 Reis 11, se você quiser depois ler na sua casa, 2 Reis 11, a palavra de Deus fala que naquele ano, os reis iam para a guerra. Só que Davi, em vez de ir para a guerra, ele decide ficar em Jerusalém. Ele decide ficar em casa. Todos os reis vão para a guerra, todo o exército, todo Israel vai para a guerra, mas Davi decide ficar em casa. E nisso que Davi decide ficar em casa, a palavra de Deus fala que certo dia ele acorda e começa a passear pela sacada do seu palácio. E quando você está passeando, quando você não tem um foco, não tem um ideal, seus olhos não estão fitos em algo, você começa a ficar deslumbrado, vendo tudo, e começa a prestar atenção em coisas que vão roubar de fato o seu alvo, a sua atenção. E Davi, como ele não estava com foco, porque ele queria descansar enquanto ele deveria estar na guerra, então ele fica no seu palácio, ele começa a passear, e a palavra de Deus fala que em determinado momento ele passeia, ele olha e vê Batseba tomando banho. E a palavra de Deus fala que Batseba é uma moça muito bonita, e Davi então imediatamente se interessa por aquela mulher. O pecado da malícia subiu no coração dele. O problema é quando a malícia sobe no nosso coração e a gente amadurece aquela ideia. Toda vez que a malícia subir no meu e no seu coração, nós devemos repreender, nós devemos, em nome de Jesus, fugir daquilo. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Davi, ele por um momento, ele deu ouvido, ele alimentou aquela ideia, porque ele era rei, ele de algum momento alimentou aquilo, e ele falou, quem é essa mulher? Ele perguntou para os seus súditos. É Batseba, mulher de Urias, o Heteu. Ele fala, manda chamar. Poxa, acabaram de falar para ele que ela é casada, e ele mesmo assim fala, manda chamar ela aqui. E Batseba então vai até o palácio, porque ela era sua súdita, ela não tinha opção, ela vai até o palácio de Davi. E a Bíblia conta pra gente que Davi naquele dia, ele se deita com Batseba. E tinha acabado de acabar o período menstrual de Batseba, então ela engravidou, ela gerou. O lance do pecado é justamente esse, toda vez que você pega o que você acerta, você está gerando algo. E isso uma hora vai nascer, uma hora isso vai começar a aparecer e não tem como a gente esconder. Toda vez que a gente tem um grande acerto ou a gente peca, isso vai ser gerado no mundo espiritual, no nosso mundo carnal. E uma hora isso vai ficar evidente. O que aconteceu foi que Batseba voltou para a casa dela e, passado algum tempo, ela manda uma carta para Davi e fala assim, estou grávida. Naquele momento eu imagino as pernas do Davi tremendo, Davi ficando louco, porque, poxa, eu não só cometi adultério, mas agora eu engravidei uma mulher casada tal, e agora o que eu faço? Eu sendo rei. Davi, ele era simplesmente um padrão, é um homem, um padrão, e agora ele tinha cometido um erro tão grave, que feria direto os valores do Cristo que ele servia, do Deus que ele servia, e ele precisava agora de alguma maneira apagar esse pecado. Ele precisava esconder esse erro de alguma maneira. O que acontece às vezes comigo, com você, é que a gente erra e às vezes nós queremos esconder os nossos erros, sabe? Às vezes a gente quer, seja da coisa mais simples, a coisa mais complexa. Por vezes a gente quer tampar, dar um jeitinho brasileiro. A gente tenta dar sabe, não, isso aqui ninguém precisa ficar sabendo, isso aqui eu consigo fazer de alguma maneira, eu consigo contornar. A verdade é que não dá para contornar esse tipo de coisa. A verdade é que tem hora que a gente precisa ser exposto. Tem hora que o nosso pecado precisa ser exposto para que o nosso caráter seja moldado. Nenhum caráter é moldado sem confronto. Para o Davi, aquele momento era o momento do confronto dele. Davi estava com a oportunidade, talvez a oportunidade para alguns, de ser exposto e ser tido como um homem traíra, alguém que não ia ser mais uma referência, mas talvez para outros seria a oportunidade perfeita dele expor o quão frágil ele era, expor o quão, sabe, pecador de fato ele era. Aleluia. E como eu falei para vocês, nós precisamos ajudar uns aos outros. A palavra de Deus fala que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Isso não serve só para o casamento, isso é para a noiva de Cristo, isso é para o corpo do corpo. Então, quando nós caímos, nós precisamos do nosso irmão para nos ajudar a levantar. Se você machucar a sua perna, você vai certamente fazer mais força na outra perna. Você precisa dela para se movimentar, e assim somos nós, o corpo de Cristo. E Davi estava com a oportunidade perfeita, talvez, para ele manifestar essa vulnerabilidade dele. E, poxa, realmente, eu caí. Mas Davi, ele decide, sabe, manter o ego, a postura, e fala, não, eu vou contornar isso aqui. Poxa, Batseba está grávida, e agora? O que eu faço? Meu Deus! Davi pensa na ideia brilhante, e fala, manda chamar Urias, vai lá onde está acontecendo a guerra, fala para Joabe liberar Urias para ele poder vir para cá. Então ele manda o arauto dele chega lá e fala, Joabe, Davi quer ter com Urias. E ele libera Urias volta. Eu imagino a confusão na cabeça de Urias. A palavra não fala se Urias já tinha ido para o palácio do rei ou não, mas eu imagino a confusão na cabeça dele, de, poxa, eu estou no meio da guerra e meu rei manda me chamar. Não manda nem chamar Joabe, manda chamar eu. Quem sou eu na fila do pão? E ele manda me chamar, e poxa, o que está acontecendo? Ou eu acertei grande, ou eu errei feio. Porque o rei está me chamando na presença dele. E sabe, eu lembro de uma vez que eu fui chamado, eu trabalhava numa empresa que era no Brasil, um dos maiores diretores de vídeo do Brasil, e eu queria muito trabalhar com esse rapaz, esse diretor, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e em determinado dia, ele me chama na sala dele, eu era recém-chegado na empresa, e aí um dos meninos falaram para mim assim, Edu, o cara tá te chamando na sala dele, cara.
Falei, uai, bora. Aí eu fui subir e ele foi e me parou assim, falou, não, você não tá entendendo. É na sala dele, cara. Falei, tá bom, eu fiz uma caca, desculpa a palavra, muito grande, ou eu aceitei. E graças a Deus naquele dia foi um acerto. Então eu fico imaginando a cabeça de Urias como que estava. Cara, o rei está me chamando, o que aconteceu? Meu Deus. E vai, viagem longa. E ele chega no palácio. Quando ele chega no palácio, Davi recebe ele super bem. Urias, e aí, como é que está Joabe? Como é que está a guerra? Conversa fiada, cara. Conversa fiada, sabe? Davi não precisava chamar Urias para perguntar como é que estava Joabe, como é que estava a guerra. Ele era o rei, cara. Ele tinha comunicação livre com todo mundo. Mas ele começa com conversa fiada. E aí, como é que está lá a guerra, cara? Como é que está São Vicente? Como é que está Joabe? Como é que tá as coisas? E Urias, talvez sem entender nada, olha, Davi, a gente está na guerra, né, cara? Ambiente de guerra. Hello? E, cara, beleza. Vai falando com Davi, e Davi fala assim, Urias, faz o seguinte, vai para casa, você viajou bastante, vai para casa, toma um banho gostoso, deita e dorme, e amanhã eu te vejo novamente. E quando ele está saindo, Davi ainda manda um presente para ele. E aí Urias sai da presença de Davi, sai do palácio, e quando Urias está indo para a casa dele, ele para na frente do palácio, onde os serviçais do rei dormiam, e ele se encosta ali e dorme ali, na porta do palácio. Ele não foi para a casa dele. E talvez ali surgiu um dos primeiros fofoqueiros da história, que foi falar para Davi, Davi, Urias não foi para casa. O Urias está na porta do palácio dormindo. Ele falou, uai, o cara é doido, chamei ele da guerra, chamei ele para cá, dei um descanso para ele, e ele não quer ir para casa. O que está acontecendo? E aí ele chama Urias na presença dele, e Urias fala, pois não, rei. Ele, Urias, mas você não foi para casa e tal? Ele fala, Davi, com todo respeito, Joabe está lá na guerra, Israel inteiro está na guerra, acampando a céu aberto. Eu juro pelo teu nome, ó rei, que eu não iria para minha casa, eu não irei para minha casa enquanto eles não voltarem. Urias ele mostra para Davi, sabe aquele tapa com luva de pelica? Ele mostra para Davi a lealdade dele. Ele mostra para Davi que Davi jamais, cara, eles estão na guerra, tem homens morrendo todo dia, por uma causa. São homens e mulheres de uma coisa só, e eu vou para minha casa. Como poderia eu ir para minha casa deitar com a minha esposa enquanto meus irmãos estão na guerra, dormindo a céu aberto? Não faz sentido, Davi. Davi ele fica atordoado e começa a pensar no plano B, começa a arquitetar um plano B. Davi era muito inteligente, então imagina ele pensando rápido. E ele fala, tá bom, Urias, então fica aqui, amanhã eu vejo o que eu faço. E no outro dia Davi vai e organiza uma festa. E nessa festa, a palavra de Deus fala que ele chama Urias e ele embriaga Urias. Porque Urias só não deu certo voltar para casa. Mas Davi ele precisava contornar o pecado dele de alguma maneira. Ele precisava que Urias fosse para a casa dele dormir com Batseba, porque esse seria o plano perfeito. Urias veio da guerra, dormiu com a esposa dele e ela está grávida. Está tudo certo, ninguém é desconfiado dele. E aí, ele embriaga Urias. E na hora de despedir, ele despede Urias para ir para a casa dele novamente, mas Urias bêbado, cambaleando talvez ali, porque a palavra fala que estava embriagado. Imagina o Urias doido, querendo cair. Mas para na porta do palácio novamente, deita ali novamente. Naquele momento, Urias estava sendo melhor bêbado do que Davi são. Urias ele tinha mais consciência mesmo bêbado do que Davi são. Sabe, o caráter de Urias era algo que estava naquele momento sendo inabalável. Davi, ele estava só querendo cumprir o erro. Mas Urias, ele estava querendo mostrar a fidelidade dele. Não é justo, Davi. Não é justo, Davi. E Davi não sabe o que fazer. Ele fala, meu Deus, terra seca, não vai para casa. O que acontece? Jesus, chama ele. E fala, Urias, então tá bom, amanhã você vai voltar para a guerra, só que você vai levar uma carta com você. E ele pega essa carta e fala, você vai entregar direto para Joabe. E ele
Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Urias ele daria a própria vida para poder proteger aquela carta, porque era a carta do rei direta para o comandante. E Davi sela aquela carta com seu anel e escreve nela e manda entregar para Joabe. Urias então ele parte de novo para a guerra. E quando ele chega lá, ele vai direto ter com Joabe, entrega a carta na mão de Joabe, e Joabe começa a ler. Talvez eu imagine a cena, Joabe lendo a carta, e na carta estava escrito: Joabe, eu preciso que você coloque Urias à frente de um exército para a guerra e mande para a batalha, mas no momento em que o caldo apertar, pede para o exército recuar um pouco e deixa só Urias para que ele morra. Eu imagino Joabe lendo aquela carta, olhar para Urias e olhar para a carta sem entender nada, sabe? Tá bom, o rei está mandando. Davi estava determinado a contornar o pecado dele de alguma maneira. Davi estava determinado a fazer o que fosse para que ele não fosse vulnerável, mostrasse a vulnerabilidade dele. Eu não sei se você tem facilidade de mostrar o quão você é vulnerável na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você vive. Eu não sei qual é o seu critério para mostrar o quão você é vulnerável ou como você tem que ser o alfa, o forte, sabe? Mas o que eu sei é que Cristo tem nos chamados para um ambiente de vulnerabilidade. O Cristo que habita em mim e em você, aquele Cristo que fala, Cristo em nós, a esperança da glória, ele só aparece quando eu e você morremos. Quando eu e você, a gente desce aqui, ele aparece, ele cresce. Não tem como a gente ficar numa briga, numa guerra de braços, com Cristo querendo manter meu ego. Como que eu deixo meu ego e meu Deus aparecer ao mesmo tempo? Se a minha vontade é boa para mim, a de Deus é boa para todos. O que Davi queria era bom para ele, mas o que Deus queria era bom para todos. Davi queria agora só apagar um pecado que ele tinha cometido e tinha sido gerado, ia nascer. Então Joabe manda Urias para a guerra, faz conforme Davi determinou na carta, e Urias morre. E aí ele pega e manda uma carta, manda um mensageiro de volta para o rei Davi, falando tudo o que aconteceu. E ele fala assim: você vai falar para o rei Davi que lutavam, houve guerra e muitos homens morreram. E talvez Davi vai ficar nervoso, mas no final você fala: e Urias, o heteu, morreu. Então o mensageiro vai ter com Davi, e Davi, quando começa a escutar aquela história, a palavra de Deus fala que Davi fica irado. E ele começa a falar: poxa, mas vocês não sabiam que era perigoso? Como que vocês avançam para os muros de Rabá desse jeito? Vocês não sabiam como que Abimeleque morreu? A mulher está com uma pedra lá de cima, esmagou a cabeça dele. Vocês não sabiam por que vocês fazem isso? E ele fala: Davi, mas Urias, o heteu, também morreu. Ele fala: então tá bom, fica tranquilo, a espada não escolhe quem ferir. Por causa dessa frase de Davi, dessa atitude de Davi, a palavra de Deus fala um pouco mais à frente que a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. A espada nunca mais, sabe o que acontece? Ele vai ser perdoado lá na frente. Porque Davi ele tinha um coração arrependido contra ele. Mas a consequência do pecado dele é com ele mesmo. Ele precisa cumprir essa consequência. Sabe, os erros, meus acertos, eles podem ser perdoados. Mas a consequência desses erros eu vou ter que lidar com eles. Aqui na terra. A graça do Senhor, ela serve para nos ajudar aqui na terra, não no céu. E eu preciso da graça dele para suportar toda a consequência de um erro meu. Toda a consequência, tudo aquilo que eu faço, eu preciso da graça do Senhor para que eu consiga avançar e me manter firme no cumprimento da consequência daqueles meus erros. E Davi, ele fica, de certa forma, feliz porque Urias morreu. Então ele espera, Batseba tem um luto dela, a palavra de Deus fala que ela chora, ela tem um luto dela. E quando ela termina o período de luto, ele chama ela para o palácio e se casa com ela e tem ela como sua esposa. E o filho que ele concebeu com ela em pecado nasce. Só que em 2 Reis 12, 2 Samuel 12, um homem vai encontrar com Davi. E esse homem muda tudo. Ele vai encontrar com Davi, é um profeta do Senhor, Natã. E ele vai encontrar com Davi e ele talvez sabia que Davi gostava de histórias. E ele fala assim: Davi, aconteceu algo, deixa eu te contar uma história. Davi, existiam viviam dois homens aqui, um muito rico e um muito pobre. O rico tinha muito gado, muito boi, muita ovelha, ele tinha muita posse.
Mas o pobre só tinha uma única ovelha, Davi. Uma única ovelha que ela dormia com ele na cama dele, ela era criada como filha. Ela comia com ele, ela bebia com ele, ela era, sabe o animalzinho de estimação? Ela era essa ovelhinha, Davi. E esse homem rico recebeu um viajante. Quando esse viajante chegou, por ele ser avarento, ele não matou nenhum dos seus bois, nenhuma das suas ovelhas. Ele mandou pegar essa única ovelhinha que esse rapaz tinha e matar para servir um banquete para esse homem viajante. Na hora, a palavra de Deus fala que a ira de Davi se acendeu. Ele ficou muito bravo e falou: esse homem de verdade merece morrer e merece pagar 4 vezes mais o valor dessa ovelha, porque o que ele fez não é bom. O próprio Davi estava dando a sentença, e Natan, imediatamente, sem pestanejar, ele olha bem no olho de Davi e fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você, Davi. Deus te deu o reino, as filhas do rei Saul, e tudo quanto você quisesse mais era só pedir que Deus te dava. Ele estava contigo, mas você tomou a única ovelhinha que aquele rapaz tinha para si. E imediatamente Davi, ele então cai na consciência, ele recobra a consciência dele. E ele fala: realmente eu pequei contra Deus, e somente contra Deus eu pequei. E aí está a diferença entre Davi e Saul, sabe? Davi, se você for ler a história, ele errou realmente muito mais do que Saul. Mas o problema é que Saul, ele se arrependeu pelo que ele perdeu. E Davi se arrependia pelo que ele tinha feito. Saul, ele só se arrependeu, só quis ficar arrependido, só rasgou a capa do profeta quando ele foi declarado que ele ia perder o reino. Davi não, ele se arrependia pelo que ele tinha feito. E Davi, ele tinha um coração então segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração arrependido, um coração contrito. A palavra de Deus fala que um coração contrito o Senhor não se nega. E Davi então, ele cai na sua consciência e ele volta para sua casa, ele faz um jejum de 7 dias, porque Deus fala para ele assim, através de Natan: você vai ficar vivo, fica tranquilo, mas o seu filho morrerá. O filho que você concebeu com ela vai morrer. Então Davi, ele vai para a casa dele numa desesperada tentativa de salvar o filho dele, e faz um jejum de 7 dias, dorme no chão, tudo, mas o Senhor se cala. E é necessário o silêncio do Senhor para que eu e você consigamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, a estação que nós estamos vivendo. Sabe, tem coisa que nós estamos vivendo hoje que o próprio Senhor arquitetou, mas tem coisas que nós estamos vivendo hoje que é resultado daquilo que nós plantamos. Se está sendo retardado algo na nossa vida, é fruto daquilo que nós fizemos, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas têm por ele o sim, também o amém. Então, o que não está acontecendo hoje, como nós queremos, é fruto daquilo que nós plantamos. Essa palavra, ela me confrontou hoje demais no meu quarto, porque eu até comentei com a Tuane, ela me confrontou por conta de algo que eu falei há 3 anos atrás. E eu vivo hoje, eu falei: uau, meu Deus, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você denuncia, uma hora você vai ser confrontado por aquilo. Tudo aquilo que você libera, uma hora você vai ser confrontado por aquilo. E aí, como que você vai ficar? Vai tentar contornar uma situação, ou vai se pôr como vulnerável diante de Deus e falar: Senhor, eu errei, Pai. Sabe, eu errei, não tenho o que fazer, eu errei. Eu só preciso agora da sua misericórdia. Sabe, a misericórdia do Senhor é realmente pegar o miserável e colocar no coração. É pegar o miserável, o homem que sou, e colocar no coração dele e ter misericórdia de mim. Porque, de verdade, eu não consigo por mim mesmo ser melhor. Para que eu seja melhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Aleluia. Eu não consigo dar a minha melhor versão 24 horas por dia para vocês. Aleluia. Se vocês andarem comigo, andarem com quem for, uma hora vocês vão ver essa pessoa errando, mas é sobre enxergar Cristo nela. Sabe? É sobre você enxergar Cristo nela. E sobre nós deixarmos o Cristo em nós aparecer. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Davi, em determinado momento da vida dele, quando ele recobra a consciência dele, então ele se humilha diante do Senhor, ele começa a deixar o Cristo aparecer através dele. Ele entende que ele agora, cara, desculpa, mas eu sou deplorável. Eu não tenho nada a oferecer. O que eu tinha para oferecer foi um exemplo de um homem ruim. Um homem que estava disposto a matar. Sabe, Davi, algo que me impactou muito estudando isso, foi que Davi, quando ele era pastor,
ele matou um leão, um urso e até um gigante. Mas Davi, quando foi rei, ele foi capaz de matar um amigo para encobrir um pecado. O problema é quando a gente é colocado em posições que nós não estamos preparados para estar. Davi, em determinado momento da vida dele, ele foi colocado nessa posição e ele foi disposto a matar um amigo para encobrir um pecado. Onde ele deveria estar disposto a se matar para matar um pecado. Ele deveria estar disposto a ir lá no palácio e falar: eu errei. Se pôr como vulnerável. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Nós precisamos diante de Deus se pôr como vulneráveis. É verdade. Não tem como, porque em 2 Samuel, coloca para mim o versículo 1, por favor. 2 Samuel 11:1 fala assim, ó: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe com seus servos e todo Israel. Eles destruíram os amonitas e sitiaram em Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Passa, por favor. Numa tarde, Davi levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. No terraço, volta lá. No terraço, ele viu uma mulher. Guarda isso, ele viu. Coloca no último versículo agora, do capítulo 11. Se não me engano é 27. Isso. Passado o tempo de luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio e ela tornou sua mulher. E lhe deu um filho. Mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Essa tradução está desagradou ao Senhor, outra tradução está, mas isso não foi bom aos olhos de Deus. Uma coisa era o que Davi estava vendo, outra coisa era o que Deus estava vendo. Sabe, Davi, ele viu Batseba e viu a oportunidade do pecado. Deus olhou ele e viu a oportunidade dele se pôr como vulnerável e deixar que o nome do Senhor resplandecesse sobre ele. Mas ele, infelizmente, quis contornar o pecado. A palavra de Deus fala que não foi bom diante dos olhos do Senhor o que ele fez. Nem tudo que nós fazemos, na melhor das intenções, sabe? Tem muita coisa que nós fazemos com a intenção boa, mas da maneira errada. Ou fazemos da maneira certa, mas com a intenção ruim. E nós precisamos entender como fazer da maneira certa, com motivação certa, da maneira correta. Terça-feira nós falávamos sobre caminhar por graça. Primeiro eu percebo, depois eu movimento, depois eu manifesto. Mas para mim viver a graça, eu preciso primeiro me arrepender. Para que eu viva a graça, eu preciso primeiro me arrepender do homem que sou. Me arrepender dos meus defeitos, das minhas falhas. O que eu falho, quem vive comigo, minha esposa vive comigo, ela compreende, eu sou falho, eu erro com eles muito. Muitos dos meus erros eu erro tentando acertar. Mas tem coisa que o nosso coração como homem é obstinado. A palavra fala que o nosso coração é obstinado. E às vezes a gente erra. Mas onde que está o ponto do arrependimento nesses erros? Porque o arrependimento é de fato eu parar de cometer aquilo por amor ao Senhor. Aleluia. Eu parar de fazer aquilo. Não se trata só de o que Deus me pede para fazer, mas é do que eu estou disposto a largar por amor ao Senhor. Glória a Deus. Tem coisa que fere meu relacionamento com Deus. Tem coisa que vai de encontro com o meu relacionamento com Deus e faz uma separação entre eu e Ele. E o que eu estou disposto a fazer para que isso aconteça? Nunca mais aconteça, na verdade. Eu abro mão de muita coisa. Todos nós abrimos mão de muita coisa no Brasil. E por diversas histórias. Deus pediu para que eu abrisse mão de algo no Brasil porque fazia separação entre eu e Ele. Aleluia, papai. Meu amor estava dedicado nisso. E eu achava loucura, mas hoje eu compreendo o que eu estou disposto a fazer para que o meu relacionamento com Ele afine ainda mais. Sabe, um Deus que é pleno, soberano, Ele se relaciona comigo em verdade. E eu que sou nada, vou me relacionar ao meu Deus em falsidade, cara. Eu que não sou nada, vou me relacionar, vou dobrar meu joelho para o Senhor em falsidade. Eu preciso expor meus pecados diante do Senhor. Eu preciso confessar meus pecados. A palavra de Deus fala: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É verdade. Eu preciso me dobrar nos pés do Senhor e confessar meus pecados, na certeza de que eu estou arrependido, eu nunca mais vou cometer aquilo de novo. Eu posso errar por outros motivos, mas aquele nunca mais. Porque eu encontrei o arrependimento. Eu encontrei que, cara, se meu Deus está desagradando disso, para tudo. Para tudo. Porque se eu não viver para agradar meu Deus, minha vida não tem graça. Aleluia. Eu não posso viver para minha esposa, sabe? Eu amo minha esposa, foi Deus que me deu, mas a prioridade da minha vida é meu Deus. Aleluia, papai. Eu vivendo de maneira que agrada o meu Deus,
eu vou agradar a minha esposa. Obrigado. Vivendo de uma maneira que eu agrado o meu Deus, ela vai conseguir ser sujeita a mim muito mais fácil, porque eu tenho uma missão. É verdade. Eu tenho uma missão, eu me sujeito ao meu Deus. Então eu não posso viver com aquilo que eu falei, com a minha vontade, porque ela é boa para mim, a de Deus é boa para todos. Amém? Calvino, ele fala, eu não tenho algumas frases aqui, falou muito comigo. Calvino, ele disse que os salmos, eles fazem a anatomia da alma, e esse salmo para mim é o raio-x, porque Davi expressa o quão vulnerável ele era agora. Davi, ele perde o medo de verdade, e ele fala assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pode pôr o Salmo 51:10, por favor. Davi, ele sabia que estava prestes a perder um filho, porque Deus tinha falado: você não vai morrer, Davi, mas seu filho vai morrer. Eu não sei se você já teve alguma experiência amarga com algum filho. Eu, infelizmente, tive no Brasil uma experiência. O Cadu, ele morreu nos meus braços, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ele voltou à vida. Mas eu tive a experiência de pegar meu filho morto nos meus braços, e para mim foi a pior sensação da minha vida. Nada se compara a isso. Nada nunca vai comparar o dia que eu peguei meu filho e eu batia no rosto dele para ele poder falar comigo, acordar, e não tinha batimento, não tinha respiração, não tinha nada. Eu clamava a Deus. Eu gritava ao Senhor: Deus, por que você está tocando no meu filho? Senhor, por que você está tocando onde eu mais amo? A Tânia estava do lado da oráculo e falava: Senhor, esse filho é teu, pai. Por que o Senhor está fazendo isso? Ele falava: se ele é meu, deixa eu meu pai. Eu não tive a hombridade para falar: Senhor, pode levar. Eu não estava preparado. Davi, ele passou por tudo isso para ele ser constrangido de uma tal maneira, a ponto dele falar assim: Senhor, passa para o 11, por favor. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Passa mais um. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Passa mais um. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Davi, ele fala: Senhor pode tirar tudo de mim, só não me tire o teu espírito. Não expulse de mim o teu espírito. Deus falou que ia tirar o filho dele, ia tocar onde ele amava, mas ele falou: Senhor, ainda que o Senhor toque na minha casa, não tire de mim o teu espírito. É Davi que tem os dissabores de ter a filha dele estuprada pelos próprios filhos, por conta desse pecado que ele cometeu. É Davi que tem a experiência amarga de ter o filho dele tendo relações sexuais com as suas concubinas no palácio, exposto por conta desse pecado que ele cometeu. Deus falou: o seu foi oculto, mas o que eu farei contra você vai ser explícito para que todos vejam. Davi, ele não se permitiu ser vulnerável diante de Deus, mas Deus colocou ele como vulnerável. É simples. Ou nós tomamos a atitude de se colocarmos vulnerável perante Deus, ou Ele vai nos colocar nesse local. Não tem como. Hora menos hora nós vamos ser confrontados por aquilo que pregamos, por aquilo que vivemos. Quanto antes nós nos colocarmos como vulneráveis diante de Deus, mais rápido nós vamos desfrutar das delícias dele. Mais rápido nós vamos desfrutar daquilo que Ele arquitetou para nós, sabe? E Davi, ele infelizmente experimentou muita coisa na vida dele por conta de um desejo amargo de contornar o pecado, um desejo amargo de querer contornar uma situação que não era nem para ter acontecido, mas aconteceu. Confessa e deixa. Confessa e deixa para que você alcance a misericórdia. Sabe, eu nem sempre vou acertar com todo mundo aqui. Talvez o pastor Luiz não vai acertar com todo mundo aqui, mas o fato é que às vezes que eu errar, que nós errarmos, nós precisamos direcionar um ao outro e pedir perdão, nos reconciliar e alcançar a misericórdia um do outro. Alcançar a misericórdia um do outro. O perdão que não gera restauração de relacionamento não é perdão. O perdão verdadeiro, ele precisa gerar a restauração do relacionamento como é. Então nós precisamos, como igreja, entrar nesse local de arrependimento.
Nós precisamos, como igreja, entrar nesse local para que entendamos como que o Senhor nos quer na presença dEle. Tem um texto que me impactou muito. Eu queria ler para vocês. Eu guardo esse texto há muito tempo comigo. E eu vou compartilhar com vocês agora. Ele fala demais comigo. A pessoa mais difícil de lidar na vida é aquela que vemos no espelho. Nosso maior problema não são os outros, somos nós mesmos. O pecado nos adoeceu, tirou de nós o equilíbrio e a lucidez. O pecado atingiu nossa razão, nossas emoções, nossa vontade. Tornamos-nos escravos do pecado. Fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos. Somos seres ambíguos e contraditórios. Jean-Jacques Rousseau disse que o homem essencialmente é bom, mas ele estava totalmente equivocado. O homem é essencialmente mau. John Locke disse que o homem é uma tábula russa, fruto do seu meio. Estava absolutamente errado. O mal não procede de fora, mas de dentro. O meio é produto do homem, e não o homem é produto do meio. Dizem alguns que o poder corrompe. Errado. O poder apenas revela os corrompidos. Quando perguntaram a Dwight Moody, um dos maiores avivalistas que já existiu no século XIX, qual era o maior problema da obra, ele respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. Quando Davi pecou contra Deus, adulterando com Batseba, ele não culpou as circunstâncias. Reconheceu e confessou o seu pecado, pediu um novo coração a Deus. A razão de sua queda não estava na beleza nem na sedução de Batseba, mas na impureza do seu próprio coração. Como Davi, precisamos clamar desesperadamente: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos clamar desesperadamente: Senhor, cria em mim um coração puro, Pai, porque meu coração é obstinado. Eu só vou conseguir viver as delícias do Senhor quando meu coração for puro. Quando meu coração ser puro, os meus olhos têm que ser bons. Eu tenho que viver a plenitude da graça do Senhor, sabe? Eu não posso ser alguém com um olhar malicioso. Eu não posso ser alguém com um coração tendencioso. Eu preciso ter meu coração puro e um espírito inabalável. O Espírito do Senhor, nada pode abalar o meu espírito, nada pode abalar aquilo que Deus colocou em mim. Porque quem edificou foi Ele, não foi eu. Aquilo que o Senhor edificou, nada pode abalar. Se está abalando, precisa ser consertado, precisa de alguma maneira ser mudado. Nós precisamos, em nome de Jesus, como igreja, se colocar como vulneráveis. Nós não somos super mulheres ou super homens. Nós somos pecadores tentando alcançar a misericórdia do Senhor. Estamos buscando a santidade em Cristo. Mas eu preciso ser vulnerável diante do meu irmão e falar: me perdoe, eu errei com você. Senhor, me perdoe, eu pequei contra ti, Pai. Isso está fazendo separação entre nós. Eu não quero que isso faça mais separação entre eu e você, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, me perdoa, Pai. Eu não quero ter a espada do Senhor para sempre, perpetuamente na minha casa. Eu quero ter a bondade e a graça dele na minha casa. Então, em nome de Jesus, vamos mudar, ter de fato essa metanoia, sabe? Eu não sei de fato porque Deus me deu essa mensagem para ministrar hoje. Então era o que eu queria. Ainda hoje eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu vou falar sobre isso? Ele falou: porque eu quero. Porque eu quero. Existe algo que eu preciso tratar com a minha igreja. E é começar de mim. Se falando de vulnerável, eu quero ser o primeiro. Eu quero estar vulnerável toda vez que eu errar. Eu não estou nem aí com o meu ego diante de Deus. Diante de Deus, tudo que eu tinha que lutar pelo meu ego no Brasil já foi despedaçado. Eu não estou nem aí. Eu quero me colocar como vulnerável na presença do Senhor para que Ele me mostre no padrão dele. Eu quero que as pessoas me olhem e vejam o Cristo em mim, não eu tentando ser o super-homem. Aleluia. Eu não posso forçar ser quem eu nunca vou conseguir ser. Eu quero tentar ser aquilo que o Senhor me mostrou que eu posso ser. Martin Luther King, ele fala: eu não sou quem eu deveria ser,
eu estou muito longe de ser quem eu quero ser, mas com a graça de Deus eu já não sou mais quem eu era. Que nós, em nome de Jesus, possamos caminhar buscando esse local em Cristo, buscando esse local em Cristo de vulnerabilidade, de santidade dele. Eu tudo posso naquele que me fortalece, não em mim mesmo. Eu não posso nada em mim mesmo. Terça-feira nós falávamos na live sobre isso. Paulo ele fala assim: eu sou o que sou pela graça. Eu não sou o que sou por mim mesmo, pelos meus estudos, pelos meus diplomas, pelos meus méritos. Eu sou quem sou pela graça. Ou eu aceito que a graça me transforma, ou eu aceito que a graça quer que eu seja, ou eu vou viver numa luta de braço invencível, tentando ser quem eu nunca vou conseguir ser. Se eu viver correndo atrás de ser o melhor marido, o melhor pai, talvez eu só vou fraquejar. Mas se eu viver tentando ser o melhor filho que Deus precisa que eu seja, eu vou acertar no meu casamento, eu vou acertar na minha paternidade. Eu só consigo acertar na minha paternidade quando eu entendo a minha filiação, a minha criação com Cristo. Deus ele fala muito comigo acerca de identidade, e Davi ele estava pedindo exatamente isso para Deus agora. Senhor, sabe, tudo que existe aqui agora nessa matéria, Deus, tira fora, cria de novo um coração puro, Pai. Eu quero um coração puro, começa do zero, apaga tudo, começa de novo, um coração puro. E aí o Senhor renova o teu espírito dentro de mim, que é inabalável. Mas faz tudo novo de novo, Senhor. Eu não estou nem aí pro meu ego, sabe? Eu não estou nem aí, Senhor. Eu preciso realmente ser vulnerável diante de Deus. Eu preciso realmente me colocar nesse local de vulnerabilidade. Eu tenho tanta coisa para falar ainda, mas o Senhor está me travando na vulnerabilidade. Nós precisamos ter um coração arrependido, igreja. Nós clamamos desesperadamente por um avivamento. Nós clamamos desesperadamente por Manchester rendido aos pés do Senhor. Eu não sei vocês, mas no nosso relógio de oração nós clamamos por Manchester rendido aos pés do Senhor. Mas nós só vamos conseguir isso quando nós formos o cartão de visita de vulnerabilidade, sabe? Quando nós não fomos o super-homem lá fora. Nós somos quem o Senhor nos mostrou para ser. E toda vez que eu errar, eu preciso estar disposto a me perdoar com você. E nunca mais voltar a fazer. Eu preciso, em nome de Jesus, ser um modelo para Manchester, mas não um modelo que contorna, um modelo que é confrontado e arrependido. Em nome de Jesus, que as nossas orações a partir de hoje sejam como a de Davi. Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu não posso caminhar pelas mesmas coisas que eu venho caminhando até hoje. Eu preciso caminhar em arrependimento. É verdade. Necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Aleluia. Necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Todo dia. É verdade. Certo dia lá no Brasil alguém me indagou, perguntando, porque eu fui na frente quando o pastor fez o apelo e falou assim: mas você já não é cristão? Você vai lá aceitar Jesus? Eu falei: meu irmão, eu preciso aceitar Jesus todos os dias da minha vida. Aleluia. Todo dia eu preciso acordar e falar: Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, como consumador da minha vida. Eu preciso te aceitar, meu Pai. Eu preciso que o Senhor seja tudo em mim. Aleluia. Que o Senhor seja tudo em todos. Aleluia. Fica de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, que o Senhor te abençoe. Uau. Glória a Deus. Em obediência ao Senhor, eu não vou falar mais nada do que eu anotei. Ele realmente me travou na vulnerabilidade. Eu queria, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você fechasse seus olhos e se colocasse como vulnerável na presença do Senhor agora. Senhor, eu não estou na sua presença como super-homem. Eu não vim, Pai, na tua presença te contar os meus acertos. Senhor, eu não vim na tua presença te contar, olha Deus, as minhas obras, olha Senhor, o que eu fiz. Senhor, olha como eu acertei. Não, eu vim aqui na tua presença hoje, meu Pai, te falar o quanto desprezível eu sou, Pai. Senhor, eu quero confessar os meus erros ao Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, Pai,
ser alguém moldado pelo Teu Espírito. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, ser alguém melhor, Pai. Deus, eu não consigo ser o Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor, meu Deus, para que eu possa, meu Deus, me arrepender de fato, de verdade, Pai. Senhor, por favor, Pai, cria em nós um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu vou pedir para o grupo de louvor cantar um louvor aqui e faça desse louvor a sua oração em nome de Jesus. E à medida que você sentiu essa vontade, esse desejo, esse inclino e quiser se prostrar aqui no altar ou na onde você estiver, enfim, seja livre, mas só se ponha como vulnerável diante de Deus. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu.
Glória a Deus. Um dia o cântico de Davi, no Salmo 51:10, deu voz a mim e a você. Um dia ele deu voz para que nós pudéssemos cantar o arrependimento. Sabe, que a nossa canção possa servir para dar voz a quem não as tem. Em nome de Jesus. Que nossa canção, a nossa vida seja para dar voz a quem não tem. Talvez o lado mais difícil de orar a confissão seja dizer o quão deplorável somos. Mas que em nome de Jesus, conforme nós cantamos agora, nós possamos ter um coração igual ao Pai. Nós possamos ter um coração como o dele, disposto a obedecer, a cumprir o querer dele. Que você seja agraciado com o coração novo, o Espírito inabalável, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Que nada, nenhuma arma forjada do diabo venha prosperar contra você. Você é escolhido de Deus. A sua casa é sarada pelo Espírito. Você, em nome de Jesus, é um povo adquirido, nação eleita, sacerdócio real. E que você viva as manifestações do céu sobre você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.